Olá, bom dia, gente, tudo bem? Tô aqui para gravar mais um videozinho para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre escolhas, né? Algo que também é super importante na nossa vida e que tem total reflexo sobre o que a gente quer atrair para nós, né? Eu dividi as escolhas em três categorias para ficar mais didático. Então, para nós existem escolhas pura e simplesmente mentais, escolhas por necessidades e escolhas pautadas no sentir, né? As escolhas mentais, elas são impulsivas, são aquelas que a gente não pensa, não sente, não faz nada, só fala alguma coisa, né? Essa é a primeira. As pautadas em necessidade já é aquela que tem uma emoção primária, ou seja, sentir fome, né? Então eu escolho comer, ou sentir vontade de comer um cheeseburger, então eu escolho comer um cheeseburger. Já tem uma elaboração, né? E as escolhas pautadas no sentir, que são aquelas muito mais elaboradas, elas exigem um autoconhecimento para serem feitas, né? Eu ouso dizer para vocês que 90% da humanidade, né, eu adoro colocar estatística, 90% da humanidade, a maioria das escolhas são feitas pura e simplesmente mentais, né? Isso se dá por conta do nosso caminhar evolutivo. Vocês já ouviram a expressão de que assim, quando eu só tenho uma opção, fica tudo muito mais fácil, porque eu não tenho escolha. Vai ser essa opção e vamos embora. Mas quando a gente tem muita opção, a gente começa a ficar confuso, né? E foi isso que aconteceu na nossa caminhada evolutiva. Quando a gente passou do reino animal para o reino hominal, as nossas possibilidades aumentaram demais. E aí começou a surgir a insegurança, a dúvida em relação à escolha, né? Começou a surgir tudo que a gente chama de ruído mental, né? Que é aquilo, não sei se vou pra lá, não sei se vou pra cá. Enquanto o coelhinho tinha algumas opções quando tava lá com medo, ou pra comer, ou pra correr, ele tinha só algumas opções. A gente, quando tá em perigo, você tem N possibilidades pra fazer, né? E aí, qual é a melhor escolha? Então, esse mecanismo primeiro da mente, do nosso organismo de escolher, ele vem dessa evolução dos reinos mesmo, do animal para o hominal. Só que o que acontece? Por falta de autoconhecimento, muitas vezes a gente fica nesse âmbito, ou seja, a gente fica agindo como um animalzinho, chegou, falou e não tem nada a ver com o que a gente queria mesmo, ou seja, falou sim para uma situação que não vai sustentar, dá um bololô e aí fica a gente, como humano, tudo perdido, né? E com a mente super acelerada. A segunda escolha, que é com base em necessidade, ela é um caminho a ser percorrido, né? Quando a gente é muito impulsivo, a gente está muito nesse lugar de completamente desconexão com a gente mesmo, né? E vocês podem ver, não necessariamente a gente é impulsivo em tudo. Às vezes no meu trabalho eu consigo super me sentir, mas aí no relacionamento, Deus do céu, né? Não sabe mais o que fazer de tanta impulsividade. Então é normal a gente ter nos âmbitos da nossa vida essa como é que fala? Essa dinâmica, né? Só que o que acontece? Para nós aqui, né, e ao meu ver, com base em tudo que eu estudo, em base com todas as pessoas que eu atendo, as escolhas pautadas no sentir são aquelas que mais nos conectam à vida, ao movimento da vida, né? Então, aqueles movimentos de sintonia e sincronia, a vida trazer aquilo que a gente pediu, que a gente escolhe, né? Os movimentos que estão mais pautados a isso estão ligados a escolhas pautadas no sentir. Mas é claro que ninguém nasce sabendo se sentir, né? O se sentir é fruto de uma construção interna com base no autoconhecimento. Então, a gente vai ter que passar por essas três categorias para saber escolher, né? Para cada vez mais ampliar a nossa possibilidade de escolha. Então, se eu tô super mental em algumas questões, impulsiva em algumas questões, eu vou ter que avaliar pouco a pouco e desmembrando e falando, peraí, eu tô impulsiva aqui, mas por quê? Por que eu não tô
respirando e refletindo antes de dar uma resposta. Eu costumo dar uma dica para as pessoas que estão assim. Começa a falar não. Tudo que te perguntarem, a primeira resposta é não. Aí depois você pensa. Porque o sim fica muito difícil da gente reverter, né? Embora, assim, difícil. A nossa mente é difícil, né? O sim, ele... Bom, você pode ir lá, Gabi? Sim. Aí quando eu vou ver na minha agenda, eu não posso. Aí eu já tenho que falar com a pessoa, aí já vai dar um desdobramento. Se eu falo, você pode ir lá, Gabi? Não. Mas aí eu vou olhar na minha agenda, eu posso, mudou tudo, né? Então, as pessoas que estão na impulsividade, a primeira resposta para tudo, não. Ai, Gabi, nossa, mas minha impulsividade é sair com o cara que eu tô afim, né? Ou com a mulher que eu tô afim de primeira. Então, se essa é a tua impulsividade, fala não. Mas eu vou perder a pessoa. Não, gente, de verdade, ninguém perde ninguém, né? Se a pessoa é para ser sua companheira, sua parceira ou para ficar com você, ela vai ficar, não vai ser um não que vai estragar, né? Mas esse não é super importante e vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, pra gente assumir compromissos, pra gente começar a escutar a necessidade do corpo, a gente precisa sair da impulsividade. Pra sair da impulsividade, precisa começar a falar não, né? Então esse é o primeiro caminho. Quando já tá na necessidade, ou seja, eu tenho necessidade de descansar, eu descanso. É claro, gente, a gente tem uma rotina diária, a gente trabalha, a gente, né, tem gente que tem filho pra cuidar, não dá pra falar assim, olha filhinho, fica aí que eu vou dar uma descansada. Claro que não. Só que, se o descanso tá pedindo, o que vai acontecer? A hora que o filhinho for dormir, ou a hora que eu tiver um feriado, o que eu vou fazer? Ah, não, agora é que eu quero aproveitar. Não, eu vou ter que olhar e falar o que é descanso pra mim. Descanso pra mim é ir numa balada? Descanso pra mim é ficar dormindo? Descanso pra mim é andar na praia? Eu vou precisar, vocês percebem? Eu vou precisar me conhecer pra falar o que é descanso pra mim e como que eu escuto essa necessidade. É só a partir da nossa necessidade que a gente vai conseguir ir pro sentir, né? Quem escuta a necessidade vai começar a fazer uma elaboração maior, que aí é usando tanto a cabeça quanto o coração e achando um caminho em comum aí entre os dois, né? A impulsividade vem muito da mente e a necessidade vem muito do coração, né? Então, quando a gente faz esse treino dos dois, a gente consegue o melhor, que é o sentir, que é quando a gente direciona a nossa vibração para algo da vida. Então, né, eu falo muito de relacionamentos, lógico que eu adoro. Mas, então, vamos supor na questão de relacionamentos. Puxa, eu quero uma pessoa que não tem esse padrão que eu tô acostumada. Sei lá, o meu padrão é uma pessoa dependente, vai. Eu quero uma pessoa que não seja dependente. Então, eu vou precisar ver minha impulsividade, o quanto na minha impulsividade eu assumo essas pessoas dependentes. Vi isso aí, qual é a minha necessidade com essas pessoas dependentes? Minha necessidade é acalmar minha baixa autoestima, minha necessidade é me sentir querida. Então, eu vou ter que olhar como que eu vou trabalhar isso, né? Porque é uma necessidade e eu preciso escutar. Se eu vou expandir isso para as amigas, se eu vou começar a fazer uma terapia para ver, né, por que eu não me sinto amada, por que eu tenho uma baixa autoestima. E aí vai. A partir dessa necessidade, gradualmente a gente já vai pro sentir, né? E dentro desse sentir, aí sim a gente começa a escolher mesmo, né? Escolher com a vida. E de verdade, gente, é incrível, né? Lógico que eu também não me sinto em todos os âmbitos. A gente tá todo mundo junto, né? Mas é muito gostoso experimentar uma situação de se sentir, de escolher com base no sentir, porque a coisa flui, tudo dá certo, tudo flui, as pessoas chegam, as coisas acontecem e a vida caminha. Mas é claro, a gente não pode ter a ilusão de que vai ser assim, não vai ser assim, vai ser uma construção e é por isso que a gente precisa do autoconhecimento. Hoje, independente do lugar onde você esteja, independente do trabalho que você faça, o autoconhecimento é o que torna as pessoas cada vez mais aptas a exercerem e a viverem da melhor forma possível,
né? Então, a gente precisa olhar para isso. Então fica a minha diquinha hoje de escolhas. O vídeo ficou um pouquinho longo, que eu me empolgo. Mas pra gente fazer boas escolhas, a gente vai precisar passar por essas 3 categorias. Mas que a gente passe de forma consciente. Sem consciência, não adianta de nada, porque a gente não sabe onde a gente vai estar. Saber onde estamos é o começo do processo, certo? Um ótimo dia pra vocês, fiquem com Deus.